E aí, pessoal, tivemos nossa aulinha aqui de hipertensão arterial sistêmica. Agora a gente vai comentar de forma mais específica sobre o que gosta de aparecer no ENARE a respeito deste assunto, tá certo? É um assunto muito cobrado pelo Instituto AOCP, que é a banca responsável pelo ENARE. Então, o que é que a gente precisa levar para essa banca? A gente tem que saber como medir a PA, nesse caso a PA de consultório. Gosta de perguntar todo aquele protocolo de medição de PA no consultório, então vocês precisam memorizar. Também pergunta a respeito do diagnóstico de hipertensão, diagnóstico preciso, da conduta inicial diante dos nossos pacientes hipertensos, sobre hipertensão secundária. Não pergunta tanto assim quanto outras bancas, mas perguntou já sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono. Mas gosto de perguntar isso aqui, ó, sobre a abordagem de hipertensão na emergência, especialmente da emergência hipertensiva. Então vamos treinar um pouquinho. Questão do ENARE 2021, acesso direto. Paciente masculino, 63 anos, obeso e sedentário, vai à consulta de avaliação de rotina pelo Programa de Saúde da Família. Durante a anamnese, o paciente se queixa de edema de membros inferiores, poliúria e crises de dor em hálux e tornozelos, com diagnóstico de artrite e gotose. Então preste atenção aqui. Nega outras doenças ou uso de medicação contínua. Ao exame físico, apresenta-se corado, hidratado com PA 190 por 110, restante do exame físico sem grandes alterações, à exceção do hiperfonese de B2 em foco aórtico e o edema de membros inferiores. Referente a esse caso, qual a conduta mais adequada? Esse paciente é hipertenso com uma medida apenas porque pressão maior ou igual que 180 por 110 na primeira consulta já define como hipertenso. Então ele é hipertenso, não se fala nisso, certo? A. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar a hipertensão arterial sistêmica, até aqui tudo ok. Iniciar diurético tiazídico, porque diurético tiazídico não é uma boa escolha aqui, pessoal. Não é uma boa escolha porque ele tem artrite gotosa. Lembrar que tiazídico aumenta ácido úrico, então a gente deve evitar um paciente com gota. B. Diagnosticar síndrome metabólica, iniciar hipoglicemia antibiguanida. Biguanida é a metformina. Veja, não dá para a gente diagnosticar síndrome metabólica, a gente não tem todos os dados, não tem cintura abdominal, a gente não tem glicemia de jejum, a gente não tem colesterol, HDL, não tem triglicerídeo, então não dá para dar o diagnóstico. E síndrome metabólica a gente não trata com metformina, a gente muda o estilo de vida. C. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e solicitar monitorização ambulatorial da pressão arterial sistêmica, solicitar o mapa. Precisa de mapa? Não precisa, o diagnóstico já está feito de hipertensão. D. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar hipertensão arterial sistêmica, perfeito, iniciar inibidor da enzima conversora de angiotensina. Está certo isso, pessoal. Estaria mais certo se ele colocasse para começar o inibidor da angiotensina, o IECA, mais uma outra droga. Por quê? Porque nesses níveis de pressão a gente já está recomendando começar com 2 drogas. Então faltou isso aqui, certo? E. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e orientar retorno em 3 meses para reavaliação. Não, esse paciente já é hipertenso. Se ele fosse estágio 1, de baixo risco, a gente poderia optar pela letra E, mas ele tem estágio 3 de hipertensão, já é de alto risco, a gente já começa a tratar e com 2 drogas, ficou faltando isso para a letra D ficar mais correta, mas o gabarito, de fato, foi letra D, é a melhor resposta para essa questão. Vamos seguir. ENARE 2021, acesso direto novamente. Paciente masculino, 70 anos, hipertenso, diabético e obeso, dá entrada ao pronto atendimento com quadro de dor torácica de início súbito a 2 horas. De forte intensidade com irradiação para a região dorsal. Opa, dica importante, ó, a dor que irradia para a região dorsal. Pode ser infarto? Ainda pode, mas vamos seguir. Na admissão está com PA 200 por 110, então talvez seja aqui uma emergência hipertensiva. Frequência cardíaca respiratória, saturação ok. Ausculta mostrando um sopro aórtico sistólico, 3 cruzes em 4. Pulsos periféricos assimétricos. Aí isso matou a questão para a gente. Finos e palidez cutânea com pele fria. Foi realizada a tomografia da aorta com contraste, com diagnóstico de dissecção de aorta. Opa, facilitou de muito para a gente. Ele poderia ter omitido esse dado, viu? A gente teria que pensar em dissecção. Pulsos periféricos assimétricos e um sopro aórtico. Ora, o sopro da insuficiência aórtica, ele é diastólico, mas ele pode ter um sopro sistólico? Pode, por hiperfluxo, ou seja, reflui muito durante a diástole, quando for na sístole seguinte, vai ter sangue que veio do átrio esquerdo e sangue que veio da aorta. Então vai ter um hiperfluxo e pode gerar um sopro sistólico, parecendo ser de estenose aórtica, certo? Mas é um paciente com dissecção, ele quer a alternativa correta. Letra A. O controle da dor do paciente deve ser feito com anti-inflamatório não esteroidal, como dipirona? Não, pessoal. Geralmente esse paciente tem muita dor e acaba precisando de quê? De opioide, é muito frequente. B. O uso de nitroprusiato de sódio deve ser iniciado imediatamente para controle pressórico em monoterapia? Não, eu falei para vocês que a gente precisa fazer um beta-bloqueador e depois é que a gente vai para o nitroprusiato. Nitroprusiato primeiro, não. Essa ordem é importante e deve ser seguida.
C, deve-se iniciar a anticoagulação para o paciente. Se sua intenção for matar o paciente, você poderia fazer isso, porque na dissecção a gente tem medo de ruptura da aorta, de hemorragia e morte. Então, jamais anticoagular. Por isso, o diagnóstico diferencial com infarto é importante. Porque se a gente administrar antiplaquetário, anticoagulante e fibrinolítico para o paciente ter dissecção de aorta, aí o doente vai a óbito rapidinho. D, deve-se ter como alvo o beta-bloqueio efetivo do paciente perfeito com frequência oscilando entre 60 e 75? Não, frequência menor do que 60. Falamos disso. Falso. E, o tratamento inicial deve ser com a administração de beta-bloqueador por via endovenosa, perfeito, visando diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Perfeito. Se ainda assim a pressão tiver maior que 120, a gente associa o nitroprusiato. Então, gabarito, letra E, questão bem interessante. Vamos adiante. Questão agora da EBSER Nacional 2016. Os procedimentos de medida da pressão arterial são simples e de fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Um dos cuidados que devemos checar é, olha só, falei que a gente precisava conhecer a técnica de medição da PA no consultório, tá certo? O Instituto OCP gosta de perguntar. Vamos começar pela letra E. O paciente pode ter ingerido bebidas alcoólicas? Não pode, nos últimos 30 minutos. Café também não pode, nos últimos 30 minutos. Pode ter praticado exercício físico nos últimos 60 minutos? Não pode. O paciente pode estar com bexiga cheia? Não pode, tem que esvaziar a bexiga. Então, sobrou a letra A. O que é que diz a letra A? O paciente não pode ter fumado nos últimos 30 minutos anteriores. Perfeito, tá certo? Técnica de medição da PA no consultório. Vocês precisam dominar gabarito, letra A. Vamos lá. EBSER 2016. Em relação à hipertensão secundária, assinale a alternativa correta. Letra A. É uma forma de hipertensão arterial incurável? Não. O que a diferencia da hipertensão essencial ou primária é que ela é passível de cura, uma vez descoberta a etiologia. B. A prevalência na população hipertensa é de aproximadamente 50% de jeito nenhum, né? 10 a 20% dependendo da referência. Letra C. As formas mais prevalentes ocorrem devido à doença renovascular por aterosclerose e hiperaldosteronismo primário. Hiperaldo primário, sim. Doença renovascular, vamos deixar aqui interrogado. Vamos ver se a gente tem uma resposta melhor. Isso é muito controverso na literatura. D. A apneia obstrutiva do sono não é causa de hipertensão secundária? É sim. Falso. E paciente com hipertensão paroxística, crise de cefaleia, sudorese e palpitações sugere coarctação de aorta? Não, sugere feocromocitoma. Sugere coarctação de aorta é o que? Déficit de pulso ou pressão mais baixa em membros inferiores. Então, de fato, apesar dessa informação da doença renovascular ser uma das duas mais comuns causas de hipertensão secundária, ser controversa, não ser consenso na literatura, hiperaldo é sim hoje tida como a causa mais comum e é consenso na literatura. Além disso, a letra C, de fato, é a melhor resposta, até por eliminação, para essa questão. Gabarito, portanto, a gente marcaria letra C.